Mateus 20, a partir do versículo de número 1. Faz favor, amor. Ora, leia aqui para mim, por gentileza. Mateus, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 21. Não, a partir do versículo número 1, ok? Amém. Todos acharam? Diz assim a palavra: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Feche seus olhos, queridos. Obrigado, amor. E ore agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nos traga uma revelação da Tua palavra, meu Pai. Nos traga, meu Deus, a direção clara nessa noite. Que o Senhor ministre a cada coração aqui presente, em nome de Jesus. Que essa palavra, meu Deus, produza a 100 por 1, para a glória do Senhor. Queremos pedir a unção do Teu Espírito. Quebra, meu Pai, toda resistência em nome de Jesus. Que haja liberdade na nossa mente, na nossa alma, meu Deus, para entendermos tudo que o Senhor quer falar, meu Pai. Cubra-nos com Teu sangue nessa noite. Proteja, meu Pai, todos que estiverem ligados a nós. Onde estiver alguém, meu Pai, que nós amamos, que a proteção do Senhor esteja sobre eles, livrando de toda retaliação, de todo mal-estar, até aquele dia que eles estarão aqui conosco, salvos para a glória do Senhor. Nós queremos abençoar os Teus filhos e em nome de Jesus, meu Pai, dedicar ao Senhor toda a glória dessa noite. Usa-nos conforme o Teu querer, para a glória do Senhor, e em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos, amém? Aleluia. Eu queria, queridos, nessa explanação dessa noite, termos uma conversa sobre o Senhor Davi, que nós já vimos ali, que fala do reino do Senhor. Mas a minha interrogação, irmãos, é o seguinte: por que que muitas vezes nós começamos tão bem as coisas e terminamos mal? Se formos olhar esse texto, vamos ver que esses primeiros trabalhadores, irmãos, começaram o dia bem, é ou não é verdade? Mas terminaram mal. Houve no processo aí, irmãos, algo que fez com que eles não terminassem bem.
É impressionante ver, queridos, como tem tantas pessoas que começam bem, mas se perdem no processo. Se perdem. Ali a culpa não foi do senhor da vinha, não foi dos outros trabalhadores, houve alegria. Mas, irmãos, quando você vai de encontro a esses primeiros contratados, os trabalhadores ali da primeira hora, você vê que eles terminam mal a situação. E quando eu falo desse texto, irmãos, ao ministrarmos nessa noite, eu quero que você aplique ao seu relacionamento com Deus, mas não apenas ao seu relacionamento com Deus, mas ele é perfeitamente, irmãos, viável nos nossos relacionamentos interpessoais. Como muitas vezes, irmãos, começamos bem uma amizade, começamos bem uma relação de casamento, começamos bem, irmãos, uma relação de trabalho e nos complicamos no meio do caminho. Esse texto, amados, se nós formos analisar à luz, entendeu, do intelecto, da razão, nós vamos dar toda a razão a esses trabalhadores da primeira hora. É ou não é verdade? Se nós olharmos ele com o olhar humano, mas olhar humano, irmãos, todos têm, mas nem sempre a vida deles dão certo. É ou não é verdade? Inteligência não falta ao homem, irmãos, porém as coisas não têm sido resolvidas. Razão, irmãos, bate a porta aí das faculdades, das universidades, entendeu? De mestrados, doutorados, o que mais se fala é em razão, mas nem sempre há soluções para as coisas. Pois nessa noite, irmãos, eu quero falar do reino de Deus, e queria que você prestasse atenção, e a minha oração é que o Espírito traga lucidez a você e clareza, amém, amados? Que Deus possa falar tremendamente ao nosso coração e venhamos a sair daqui edificados por essa palavra, muito propícia nessa virada de ano para fazermos uma análise pessoal, crítica e darmos a resposta que Deus espera da minha vida e da sua vida para a nossa alegria, amém, amados? Em nome de Jesus. A história, irmãos, voltando ao contexto dos fatos aqui, a história, eu fui ler a respeito do procedimento dos donos da vinha, e ali, irmãos, eu peguei algumas coisas que servem para esclarecermos, ou para entendermos melhor esse texto. Aqui a Bíblia fala que ele era um trabalhador, entendeu? Um pai de família, um proprietário de terra, e ele ali, irmãos, estava com a sua vinha, isso, Senhor. E tinha um número X de funcionários deles que cuidava daquela propriedade. Agora, quando chegava a época da colheita, que se estendia, irmãos, a um determinado tempo, aí, essa época da colheita, eles tinham que contratar esses trabalhadores temporários. E esses trabalhadores temporários, irmãos, eram ali admitidos naquela vinha, eram pessoas que estavam desocupados, que não estavam empregados nas outras vinhas ou no comércio, mas pessoas que ficavam ali na praça, entendeu? E quando chegava essa época de temporária, era de costume eles ficarem ali e eles eram contratados pela diária. E ali, e na colheita, entendeu? Ou seja, da vinha, ou seja, do trigo, seja qual fosse a colheita, que eles precisavam aí de uma demanda maior de mão de obras, eles iam e contratavam aquelas pessoas naquela praça. E aqui saiu esse homem, irmãos, esse senhor. Quando eu falo, irmãos, desse texto, eu quero que você lembre que ele começa dizendo assim: porque o reino dos céus é semelhante. Quando Jesus nos traz essa parábola, irmãos, ele faz exatamente uma analogia com o reino de Deus, com essa nossa vida cristã, quando até mesmo no Pai Nosso nós oramos, dizemos: venha a nós o teu reino. Se quisermos viver o reino de Deus nas nossas vidas, irmãos, todas as vezes que nós olharmos na palavra de Deus, que tiver uma palavra, o reino de Deus é semelhante a isso, aplique a sua maneira de viver, amém, amados? Ver se está condizendo com aquilo ou não, que aí nós vamos ver quanta diferença isso vai fazer. Mas ele saiu, irmãos, para assalariar para aqueles homens.
E eu quero falar de alguns fatos para entendermos. Primeiro, irmãos, lembre-se que a iniciativa de procurar foi do proprietário. Uma coisa, irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos entender algo. A iniciativa de nos encontrar veio da parte dele, amém, amados? Dele. Ele veio ao nosso encontro. O reino é dele. Ele é o Senhor. E ele aceita quem ele quiser no reino, amém, amados? Não inverta as coisas. Quando nós falamos, você tem que aceitar, você pode aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Esse aceitar, irmãos, é uma figura de linguagem para que você reconheça que Ele é o Senhor. Mas não é dizendo o seguinte, tenha pena de Deus e aceite Ele na sua vida, assim como a gente aceita o andarilho que passa na nossa casa. Não é isso, amém, amados? Não confunda as coisas. E às vezes essa visão errada tem vindo sobre as pessoas, irmãos, e as pessoas pensam que relacionar-se com Deus é um favor, é uma caridade da parte delas para com o Senhor. Antes que você nascesse, Deus já te conhecia. A aproximação de qualquer coisa em direção a você, veio porque Deus permitiu. Deus já tinha, irmãos, os seus dias contados, um a um, sem que nenhum deles existisse, amém, amados? Então, como dizia meu pai, meu filho, quando você estava indo, eu já estava voltando e dando voltas. Com Deus da mesma forma, amém, amados? Deus da mesma forma. Uma segunda verdade que nós precisamos entender aqui, é que Ele vai ao encontro daqueles homens, aonde eles estavam. Porque, irmãos, nós vivíamos um sistema de regime meio provinciano naquela época. Os donos das terras, eles eram meio feudalistas. Na terra deles, tinham os servos deles, e junto aos servos deles, tinham, irmãos, as vilas dos servos deles. E quem, irmãos, era assalariado por um desses homens, era uma classe diferente, e ficava na região daquela via. Ali trabalhava, ali criava filho, ali constituía família, ali, queridos, ele vivia. Eles não tinham como ir à vinha. Eles seriam rejeitados na entrada da via. Eles não tinham qualificação para entrar lá, mas o dono da vinha resolveu levá-los, amém, amados? Deus foi ao encontro de onde eles estavam, e Ele mesmo os chama, porque vocês estão aqui desocupados. Um Deus, irmãos, que olhou para mim e para você, e mesmo vendo o nosso limite de não conseguirmos nos aproximarmos dEle como deveria, todos os dias, se preciso for, irmãos, Ele vem ao nosso encontro e diz: por que estás aqui? Vamos para a vinha? Vem para a minha proteção. Então, irmãos, nós vimos essa ação de Deus ali, daquele Senhor ali, que não é diferente da ação de Deus para conosco, irmãos. Não é diferente. A Bíblia diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhes for concedido, amém, amados? Então o que nós vivemos, o que nós temos, o que nós somos, o somos porque temos um Deus, um guarda de Israel, que não dormita, que não dorme, que trabalha dia e noite em nosso favor. Diga amém. E por isso estamos terminando esse ano com vida, para a glória do Senhor e pelo cuidado dEle. Essa é a certeza que nós temos. E ali, irmãos, Ele chega, convida aqueles homens, e nesse convite que Ele tem aqueles homens, Ele saiu, irmãos, 5 vezes.
Saiu às 6 da manhã, saiu às 9, saiu meio-dia, saiu às 3 e por último saiu às 5 da tarde. A jornada de um dia era de 6 às 18. E quando a Bíblia vai colocando esses horários, corresponde esse horário nosso. 6 horas da manhã ele saiu para chamar 9 horas foi lá e pegou mais um grupo, meio-dia pegou mais um grupo, às 3 da tarde pegou mais algum, e às 17 horas, às 5 da tarde, foi lá e pegou outro grupo. E trouxe ele para aquela vinha. Tudo bem, começou bem. Esse primeiro grupo, irmãos, de 6 da manhã, foi chamado, esteve, entrou na vinha, feliz da vida, tudo tranquilo, abençoados, mas não terminaram bem, irmãos. E hoje, irmãos, eu cruzo com muitas pessoas, talvez me permita usar essa palavra, as mais antigas no relacionamento com o Senhor, muitas vezes, que já não conseguem mais, irmãos, terminar bem como começaram. O que aconteceu, pastor, no processo que não arde mais essa paixão, que não arde mais esse vigor, seja com Deus, seja com os outros, irmãos. E hoje eu quero te falar, irmãos, um dos problemas que esses primeiros trabalhadores, os das 6 da manhã, viveram, e no decorrer da caminhada, irmãos, fez com que eles perdessem o rumo e o foco das coisas, foi uma visão naturalista dos fatos. Irmãos, essa autossuficiência tem feito muitas pessoas perderem a fé em Deus, irmãos. Veja que os primeiros, irmãos, olha o versículo de número 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, um dono de uma casa, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores à sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Ele já não precisou, irmãos, negociar valores com esse. Não precisou. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da 6ª hora, entendeu? Meio-dia, e depois saiu de novo na 9ª hora, às 3 da tarde, procedeu da mesma forma. Também não precisou negociar com eles, irmãos, valores. Só falou: vai, que eu vou ser justo com vocês. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros desocupados e lhes perguntou: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide vós para a vinha. Irmãos, eles foram. Os primeiros irmãos que se aproximaram ali, ele teve que negociar com os trabalhadores. Muitas vezes, irmãos, nos perdemos no processo, porque, queridos, entramos para o reino de Deus com uma visão naturalista do que eu posso oferecer a Deus, do que eu posso fazer por Ele, e se eu fizer isso, Ele vai fazer aquilo. Eu ouvi dizer que Deus é capaz de fazer isso, e se Deus é capaz de fazer isso, eu quero falar: meu Deus, se eu estiver na tua presença, eu espero isso do Senhor. Com certeza, nessa negociação dos trabalhadores, os trabalhadores devem ter falado: o Senhor tem condição de pagar isso. E ele: tá bom, se eu tenho condição, eu vou pagar, vai lá para a vinha. Muitas vezes, irmãos, essa visão aqui, naturalista do fato, traz um engano sobre as nossas vidas, um engano, irmãos, espiritual, que nós pensamos que temos e que temos, porque oferecemos o que podemos da nossa parte a Deus. Mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Deus é suficiente na vida de qualquer homem. Basta, irmãos. Basta Deus na nossa história. Basta.
basta, mas com esses ele teve que negociar. Muitas vezes não verbalmente, irmãos, mas estamos negociando o nosso tempo de oração com Deus. Se eu orar, Ele vai fazer. Se eu ler, Ele vai fazer. Se eu for à igreja, Ele vai fazer. Se eu jejuar, Ele vai fazer. Irmãos, e começamos a trabalhar de uma forma natural, e esquecemos de nos apaixonar pelo Senhor. Mas pastor, eu faço isso e Deus fez. Sim, Deus fez porque Ele prometeu que todo aquele, irmãos, que clamar o nome do Senhor, será o quê? Salvo. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Só que nós vivemos, irmãos, uma relação baseada em letras. Vocês estão me entendendo, amados? Uma relação baseada em letras. Uma relação de cobrança. Estou fazendo, agora tem que fazer. Bora lá, está escrito no papel, está aqui, ó. Aqui, ó, tem jurisprudência. Está escrito. Hoje eu orei 2 horas, e orei 2 horas para o Senhor me dar a proteção dos meus filhos. Hoje eu olhei 3 capítulos da Bíblia. Hoje eu vou à igreja porque afinal de contas eu preciso. E, irmão, eu preciso que o Senhor faça isso por mim. E a tua palavra diz: meu povo que se chama pelo meu nome, jejuar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estou clamando ao Senhor, não tenho outro. O Senhor é Deus, e Deus vai e faz, porque a Bíblia diz. Mas muitas pessoas, irmãos, perderam a paixão de o que? Estarem na vinha do Senhor, e vive, irmão, simplesmente pelo interesse de se aproveitar da vinha e do Senhor da vinha. Nos complicamos. É um engano sorrateiro. Vocês estão me entendendo, amados? Sim ou não? É um engano muito sorrateiro, irmãos. Um engano convincente da nossa razão. E nós pensamos que há, irmãos, uma profunda espiritualidade nisso. E aos poucos vamos chegando, irmãos, aos extremos, entendeu? Dos monges, de pessoas que até se autoflagelam. Em nome, irmãos, de uma fé sem relação. E Deus, irmãos, Ele está para um relacionamento íntimo conosco. Amém, amados? Amém? Se eu fizer tudo certo, eu vou ganhar o meu denário. Para que Deus nessa história? Eu te pergunto, irmãos, para que Deus? Me fale. Para que Deus? Para que Deus, irmãos, se na minha cabeça eu estou com uma visão autossuficiente? Se eu trabalhar direitinho, eu vou receber meu salário. Se eu respeitar meu patrão, eu vou fazer isso. Irmãos, e a pessoa começa a viver na autossuficiência. Se camufla de trás de uma espiritualidade, mas lá dentro do coração ela está dizendo: eu tenho o que eu tenho porque eu faço tudo certo. Com isso, eu não estou fazendo uma apologia, irmãos, a sermos relaxados com os nossos deveres. Entenda bem, amém, queridos? De forma alguma. Mas hoje eu quero falar, irmãos, dessa paixão de estar na vinha, dessa paixão de conhecer o Senhor da vinha, dessa paixão de viver para Ele e de receber os milagres da mão dEle, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou, independente de quem somos, de que vivemos e de como estamos, desocupados ou não, Ele nos ama. Foi isso que Ele provou, irmãos. Isso. Isso tem que nos aproximar dEle. Uma segunda coisa, irmãos, desse trabalhador da primeira hora, que ele veio, entendeu, e fez com que ele perdesse o foco da situação, foi um olhar egoísta. Muitas vezes, irmãos, quando queremos agir só na legalidade da lei, criamos, irmãos, um pseudo-Deus. E sabe quem é esse pseudo-Deus? Você mesmo. Muitas vezes, irmãos, criamos um Deus pessoal, da qual dizemos assim, amor, eu tenho o que tenho, eu sou o que sou, sabe por quê? Porque eu ralei, eu conquistei, eu é que sei o que eu vivo para ter o que eu tenho.
E nós vemos essa visão egoísta, irmãos, e centrada, esse narcisismo sobre essas pessoas, irmãos, quando ele valoriza mais o que ele fez do que o que Deus fez. Deus, irmãos, faz algo tremendo, aquele dono da vinha faz algo tremendo, espetacular, que ninguém fazia. Ele rompe, irmãos, e vai ali e traz para a sua vida desocupados, desqualificados, que ninguém quis empregar. E, irmãos, é capaz de dar àqueles desqualificados, àqueles desempregados, uma oportunidade de vida, uma qualificação de vida, como qualquer ser humano na terra. E foi isso que Deus fez comigo e com você. Mas os olhos daquele homem estavam tão centrados nas ações dele, irmãos, que ele esqueceu o extraordinário que Deus fez para o ordinário que ele fazia diariamente. Ele queria valorizar a sua ação, irmãos, e desprezar a ação de Deus. Nos perdemos no processo, irmãos, quando deixamos de observar o próximo. Como deixando o pastor Deroci de valorizar aquela pessoa que veio ao nosso encontro. Quando, irmãos, começamos a criticar os outros irmãos em detrimento do que eu faço. Eu não posso, irmãos, de maneira nenhuma agir assim. Há um tempo atrás eu vim ministrar o discipulado, e eu era o discipulado do grupo do pastor Casey, ali nós tínhamos um grupo reduzido, e uma pessoa naquela hora chegou e falou: ô pastor, o grupo tão reduzido, o senhor saiu de casa e veio ministrar o discipulado, e o grupo hoje está reduzido. Aí ele falou: como que o senhor se sente? O senhor acha que as pessoas desvalorizaram a sua palavra? Eu falei: o quê, irmão? Se você saiu de casa para me ouvir, o que eu tenho a ver com os outros? Eu tenho que valorizar a sua ação. Tenho que valorizar quem você é. Mas, irmãos, quando nós somos tomados desse espírito egoísta, sabe o que é que nós fazemos? Nós descarregamos em quem não deveria. E chega e fala: quem é? Rapaz, eu saí de casa para ministrar a esse grupo aí de 15 pessoas. Isso não. Eu preciso ser respeitado, eu preciso ser valorizado, eu, e por isso estamos vivendo vidas solos, largados, irmãos. Falei: não, querida, essa sua atitude foi tremenda, você saiu debaixo de chuva, e pense no temporal, irmãos, que estava. Quem estava no dia sabe o que eu estou falando, irmão. O temporal alagou aquela porta ali que nós saímos de um jeito. Mas eles estavam lá, irmãos. Estavam lá. Vieram ouvir uma palavra de Deus. E porque vieram ouvir uma palavra de Deus, irmãos, tem que ter o melhor de você. Tem que receber o melhor. Tu tem que se esforçar, pedir a graça de Deus. Irmãos, eu não posso, irmão, ficar com os olhos no meu egoísmo, em mim mesmo, e desprezar a ação dos outros. Mas essa pessoa, irmãos, ele despreza a Deus em virtude do que ele faz. Muitas vezes, irmãos, perdemos ou somos contaminados nessa paixão pelo Senhor. Sabe por quê? Porque queremos mostrar o que nós fazemos e esquecemos o que Deus está fazendo na vida de todos. Amém, irmãos? Os olhos só são aqui em nós, no meu espaço, no meu reino, e esquecemos o que Deus está fazendo no reino dele. Hoje o pastor Ulisses falou da cura da Jéssica, irmãos. Há uns anos atrás eu perdi uma amiga muito nova que jogava futebol com a gente, porque foi fazer uma cirurgia, entendeu? E nessa cirurgia ela teve a trombose e faleceu. O pai dela, muito amigo meu, e ele olhava e falou assim: pastor, o que é que aconteceu? Eu falei: irmão, não sei. Amigo meu e do Cleiton em comum, Davi, faleceu, e hoje nós vimos um milagre, não é verdade, irmãos? Mas a pessoa é capaz de sair e falar assim: ai, nada aconteceu, sabe por quê? Porque a pessoa olha para a vida dela e esquece o que Deus está fazendo. Vimos falando aqui, irmãos, de milagres, de cura.
Imagine, irmãos, uma família que recebe uma notícia, é o seguinte: seu filho está com morte cerebral. Essa morte cerebral é irreversível para os médicos, não é verdade, irmão? E depois, irmãos, de um tempo de oração, os médicos voltam para a família e falam: não, ele não está com morte cerebral, não, ele vai viver. Mas aí a pessoa fala: Deus não está fazendo muito, sabe por quê? Ela está olhando para ela e não está olhando para o que Deus está fazendo. Ô irmãos, com um negócio desse é de você pular, tirar a roupa, correr. Me permita, irmão, sair pelado na praia, que agora é moda, né, irmão? Todo mundo que fala que quando vai ter um momento de alegria, fala que vai sair correndo pelado na praia. Quando tu lê um monte de site, se eu ganhar isso, eu saio correndo pelado na praia. É moda agora, esses artistas tudo falam isso. E a nudez é engraçada, irmãos, ou ela é tentadora ou é ridícula. É engraçado demais. Vamos pular, fechou o momento. Aqui. Mas imagine, irmãos, você numa situação dessa. Mas sabe por que, irmãos, o nosso coração às vezes vai se esfriando? Porque nós ouvimos, Marcelo, uma coisa dessa, e quando nós ouvimos uma coisa dessa, irmãos, pensamos o seguinte: e eu com isso? Eu quero saber do meu. Botamos os olhos, irmãos, mais no que nós queremos do que no que Deus tem feito. Deus, irmãos, nesse texto fez milagres que ninguém ali fez para com aqueles homens. Porém, ele foi incapaz de se alegrar com aquilo. Qualquer relação, querido, seja com Deus, seja com a esposa, seja com quem for, se você tirar os olhos, irmãos, da outra pessoa e colocar só em você mesmo, queridos, essa relação está predestinada ao fracasso, salvo se houver uma mudança de rotina. Minha esposa, irmão, semana passada, ela fez uma coisa que eu falei: ô amor, tu é a melhor mulher da face da terra. Tu é muito linda. Agora imagine, irmãos, o que ela fez. Eu estava em casa e ela foi para a academia, falou: amor, você não vai não? Eu falei: amor, ontem eu corri e tudo demais, estou meio cansado, hoje eu vou ficar em casa. Aí ela ligou: você vai sair com alguém? Falei: talvez eu vou sair com os meninos aí, eles vão sair me pegar aí, eu vou talvez para o parque. Ela me ligou depois que terminou a academia: amor, e aí? Você vai sair? Eu falei: amor, não, estou a fim de ficar saindo em casa, ficar sozinho em casa. Só vou ficar essa manhã aqui, não vou sair, estou meio cansado, estou meio doído, vou ficar aqui. Ela falou: não, tá bom, amor, eu vou então ligar para cancelar minha unha e vou ficar com você. Irmãos, uma mulher deixar de fazer unha, para o homem não é nada. Não, vou falar a verdade. Talvez o outro falaria assim: glória a Deus, R$30 a menos. Mas, irmãos, uma mulher, conhecendo a esposa que eu tenho, vir para a igreja sem fazer unha, porque, irmãos, ia cancelar para ficar comigo, queridos, isso é uma atitude de amor. Mas muitas vezes nós só olhamos no que nós estamos fazendo e pensamos: as coisas hoje não estão dando certo para mim, as coisas estão complicadas, a coisa está ruim. E as pessoas, irmãos, estão o quê, queridos? Se movendo, estão se sacrificando em nosso favor, e nós somos incapazes porque não valorizamos o que elas fazem e queremos o quê? Valorizar o que nós fazemos. Coloque os olhos no próximo, amém, amados? Coloque os olhos no próximo. Coloque. Você vai ver que as coisas mudaram. Você vai ver que as coisas são melhores, irmãos. Vou te falar, irmãos, você está aqui, entendeu? Você está aqui, eu tenho que louvar a Deus pela sua vida, amém, amados? Eu aprendi com o pastor Keis uma oração que ele faz direto quando nós estamos juntos. Ele fala: Senhor, muito obrigado pelas pessoas que inclinaram o coração para estar naquela casa. O Senhor é fiel e nos ensine a cuidar delas. Alguém fala: não, pastor,
a pessoa está aqui porque é uma pessoa de Deus, irmãos. Tem pessoa de Deus em outros lugares, não é verdade? Você está aqui, irmãos, porque você quis vir. Se você falasse, eu não vou estar na Igreja Batista da Filadélfia, nem mesmo Deus te obrigaria a estar aqui. Obrigaria? Não, irmãos. Valoriza a ação das pessoas que se aproximam de você, irmão. Que assim você vai conseguir, irmãos, estabelecer uma relação melhor para a glória do Senhor. Esse homem, de forma nenhuma, ele só lembrou dele. O Senhor me deu um denário, eu trabalhei o tempo todo aí, suportei o sol, suportei a fadiga, e o Senhor só me deu um denário. O Senhor falou, foi o que eu combinei contigo. Eu não sou injusto com você. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Um telefonema de parabéns, irmãos, dentro do ano, para você que tem 300 amigos, 100, 50, é uma coisa ordinária. Mas para aquela pessoa que está fazendo aniversário, é algo extraordinário, irmãos. Aquele é o dia dela, amém, amados? Valorize. Valorize essa pessoa, irmãos. Em nome de Jesus. E esse homem, irmão, se perdeu nesse processo de relação iniciado com Deus, iniciado com o Senhor. Por quê, queridos? Ele olhou para os seus feitos e esqueceu de olhar para os milagres de Deus. Terceiro, ausência, irmãos, de celebração. Como, irmãos, é interessante ver pessoas que vivem a vida sem celebrar. Elas se concentram mais no ônus do que no bônus. Pessimistas de carteirinha, irmãos. Ingratos. Aquele homem estava protegido na vinha. Aquele homem ia ter um salário, aquele homem tinha um almoço, aquele homem estava aprendendo, estava trabalhando, estava cultivando, estava exercendo a sua profissão. Mas, irmãos, ele se concentra no ônus quando ele vai falar com Deus. Nós suportamos a fadiga do dia todo e o sol quente. Irmãos, como as pessoas se perdem no processo, porque da boca delas, irmãos, só sai o ônus da coisa. Mas eu não aguento mais esse menino. Não aguento mais esse menino. E ele acorda cedo, e ele chora, e ele faz isso, e vai e volta. Meu Deus do céu, quando essa fase vai passar? Pois eu quero te falar uma coisa, queridos. Tem casais orando e gastando tudo que tem para ter um menino tão sadio quanto o seu. Mas as pessoas se concentram muitas vezes no ônus. Só no ônus. Esse homem é assim. Esse homem ronca, esse homem faz aquilo, esse homem é aquele. Irmãos, essa mulher, queridos, Mike Burdock diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, irmãos, que o melhor remédio para a ingratidão é a perda. É a perda. A pessoa reclama porque está sem trabalhar, irmãos. Quando começa a trabalhar, reclama porque é segunda-feira. O que é isso? Pessoa reclama, irmãos, porque não tem trabalho. E quando começa a trabalhar, reclama porque está cansado o tempo todinho. E quando ela chega no escritório, tem trabalho. Eu falo, no escritório, tu quer o quê? Lazer? Ué, é trabalho, irmãos. E aí, irmãos, vão ficando desgostosos com a vida. E a pessoa pergunta, caramba, ele terminou a faculdade com tantos sonhos. Ele terminou a faculdade tão empolgado. Ele terminou a faculdade vibrando e tudo. O que aconteceu no processo que essa pessoa está triste? Colocou os olhos, irmãos, só nos ônus. Esqueceu do bônus. E isso, irmãos, vai contaminando a nossa alma, sabia, irmãos?
vai contaminando o nosso espírito, vai contaminando o nosso ser. Porque nós só vemos problemas, e às vezes criamos problemas onde não temos problemas, e onde é bênção, irmãos, porque acostumamos tanto a falar de problemas, até a bênção nós julgamos como problema. Porque a pessoa, irmãos, começa esse estilo de vida de autocomiseração, de autopiedade, porque com isso, irmãos, ela se sente melhor. Ela anula, ela camufla qualquer sonho. Se deu errado, não foi culpa minha, deu errado porque tudo tinha tudo programado para dar errado. Oh, querido, em nome de Jesus, veja e lança fora toda a amargura da sua alma, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amados. Coloca na sua cabeça, eu sou grato por isso que Deus me deu. Encare a vida de forma diferente, irmãos. Encare. Irmãos, a ação do diabo é essa, e muitas vezes, irmãos, a tentação de Eva, irmãos, está todo dia sobre as nossas vidas, nós caímos. Satanás, irmãos, tentou Eva e levou ela a pecar, sabe fazendo o quê? Minimizando as bênçãos de Deus e maximizando as restrições. Ela minimizou as bênçãos, ele minimizou as bênçãos e maximizou as restrições. Ele chega para Eva e fala o seguinte: ó, Eva, deixa eu te falar uma coisa. De todas as frutas você pode comer, ela sim. De todas as frutas que tem no jardim eu posso comer, mas do fruto, do conhecimento da vida, do bem e do mal, desse eu não posso. Irmãos, ele leva Eva a tirar o foco dessa infinitude de frutos e de bênçãos de Deus que ela podia ter acesso, e é o que? Minimiza a bênção de Deus e maximiza a restrição. Quando o diabo quer armar com a nossa vida, irmãos, ele faz isso. Ele faz com que a pessoa viva uma vida, querido, maximizando os problemas. Problema, irmãos, grande, é você receber uma notícia que uma pessoa amada tem 1 mês de vida. Isso é problema, irmãos. Agora, querido, você receber a notícia que seu cartão venceu, tem solução? Tem solução. Se ajuste e pague teu cartão. Amém, amados? Mas aí, irmãos, nós brigamos, nós rolamos, nós fazemos um monte de coisa, irmãos. E esquecemos dessa saúde que Deus nos dá para trabalhar, dessa saúde que Deus nos dá para amar, dessa pessoa do nosso lado, desses filhos, dessa alegria de estar na presença dEle, que não tem preço que compre. E começamos, irmãos, a ver as picuinhas da vida. E aí nos complicamos, irmãos. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele não celebrou. Você celebrou as bênçãos de Deus no Natal, amados? Sim ou não? Celebre, irmãos. Celebre as bênçãos de Deus. Você agradeceu, você orou. Você glorificou o nome do Senhor por isso, irmãos. Isso é bênção de Deus. Queria te pedir uma coisa, irmãos. Se você tem intimidade com essa pessoa do seu lado, você fale com ela: queridos, vamos marcar para celebrarmos algo? Se você não tem, fala: queridos, precisamos celebrar. Precisa, irmãos, preciso celebrar, irmãos. É preciso. Esqueça o ônus e glorifique a Deus pelo bônus. Amém, amados? Glorifique a Deus pelo bônus. Aplauda o nome do Senhor, queridos. Aplauda o nome do Senhor.
Glória a Deus, irmãos. Louve a Deus. Louve a Deus, irmãos. Louve a Deus. Louve. Louve. Não reclame. Louve a Deus, amém, amados? Louve. Isso você pensa que não, mas isso vai contaminando a nossa alma, sabe, irmãos? O nosso espírito, quando nós só temos esse olhar crítico e negativo das coisas, nos complicamos. Quantos entenderam? Digam amém. Faltam 2, vamos terminar rapidinho, que a hora está indo. Julgamos, irmãos, a forma de Deus agir, e com isso entristecemos o Espírito de Deus. Esse homem cometeu um pecado, irmãos, terrível, que é julgar a ação de Deus. O Senhor mesmo fala, eu me faço mal, você me julga mal porque eu faço bem? Aos seus olhos eu sou mal porque eu estou fazendo bem aos outros? Ele, irmão, chega diante daquele Senhor e falou, nós trabalhamos o dia todinho, o Senhor só me pagou um denário. E o Senhor dele chega e fala o seguinte, não foi eu que combinei com você? Eu, nessa noite, desafio a qualquer pessoa aqui presente. Se o que Deus não prometeu na sua vida, Ele não cumpriu, diga. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E se não cumpriu, vai cumprir. Isso é certo, irmãos. Eu costumo dizer para os meus amigos e irmãos que eu estou no lucro há tempo, irmãos. Há tempo eu estou no lucro. Eu nasci no lucro, irmãos. Eu nasci no lucro. Minha mãe essa semana chamou Viviane e começou a falar da minha vida para ela e contou uma história do meu nascimento. E falou, minha filha, no nascimento desse aí tinha passado a hora, eu fiquei 2 horas com ele sem movimentar, na 3ª hora o médico chegou e falou, a criança está morta, vamos fazer uma cirurgia para salvar a mãe. E naquele momento minha mãe disse que orou, e falou, meu Deus, se essa criança nascer saudável, eu dou a ela um nome bíblico, e ela será sua. Leva para o Senhor. Cuida, vai estar no teu reino. Irmãos, minha mãe disse que mal terminou de fazer essa oração. Desviada do Evangelho, irmãos. Desviada do Evangelho. Deus ouviu a oração dela, irmãos. E ela disse, irmãos, que em 15 minutos... Um menino que já tinha 6 horas que não dava contração nenhuma. 3 horas esperando um médico, irmãos, para vir fazer a cirurgia. Em 15 minutos, eu nasci para a glória do Senhor. Estou no lucro, irmãos? Ó. Irmãos, estou no lucro há muito tempo, irmãos. Estou no lucro, mas eu não tenho o que reclamar. Estava lá na igreja, Filadélfia, queria, falei, Deus, eu quero ser pastor, fui chamado, irmãos, e um dia o pastor que chegou, varão, vamos para Taguatinga comigo? Limão, vamos para Taguatinga comigo? Eu falei, o que você está fazendo lá? Fica até sem jeito eu falar isso de novo, mas eu chamava ele de Queição. Ei, Queição, o que tu está fazendo lá? Não, o pastor Dejaí disse que está uma congregação lá, tem uns irmãos lá, tem uns 8, 9 irmãos, e ele falou para eu ir lá ministrar, ajudar os irmãos, você quer ir? E eu estava sujo, irmãos, limpando a igreja, falei, tu me dá um tempinho aqui para eu trocar de roupa? Ele falou, não toma banho não. Troca de roupa e pega a chave da Kombi que a gente vai lá. Nem carro, a gente não tinha nada, irmãos, a gente veio aqui a Kombi emprestada da igreja. Aí tá, eu peguei o carro, entrei correndo, quando eu passei assim, a pastora Laudiane com a barriga do Daniel, do tamanho da lua. Entrei naquele carro, irmãos, e vim. E quando eu cheguei aqui, irmãos, Deus me deu um ministério pastoral, Deus me deu uma esposa, Deus me deu 3 filhos, e Deus me deu pessoas que me amam e me permitiu pregar para essas pessoas. Estou no lucro, irmãos? Há tempo, irmãos. Irmãos, há tempo.
Há tempo. Há muito tempo, irmãos, eu estou no lucro. Agora, irmãos, eu não posso reclamar de Deus e falar de sol. Claro que tivemos problemas e problemas, passamos por poucas, não, muitas e boas. Tem gente que fala que passou por poucas, eu passei por muitas, irmãos. Mas, irmãos, nada disso. Obrigado, querida. Mais uma. Isso aí. Estou precisando emagrecer. A irmã veio aqui e falou, pastor, toma água. Irmãos, aí você vai focar no ônus e o bônus de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, irmãos, muda e não julgue a forma de Deus agir. Se Deus tem permitido você passar por isso, é porque Ele sabe que isso, irmãos, é essencial para a sua vitória. Diga amém. Se Deus te permitiu estar no sol e ficar fadigado, é porque Ele sabe que o sol e a fadiga está forjando você para algo melhor, para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. E queridos, as coisas poderiam terminar bem para esse homem. Mas quando termina, irmãos, termina com a palavra. Muito chata. Porém, que nos traz um alerta muito grande. Diz o seguinte: porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Não, é a partir do 14. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, e poucos os escolhidos. Tem pessoas, queridos, vivendo de misericórdia em misericórdia, porque não foram aprovados no teste de Deus. Penso eu, irmãos, que esse homem tinha tudo para permanecer naquela vinha, porque quando terminava a colheita, com certeza muitos seriam contratados. É tanto que o Senhor fala que Ele chamou e escolheu. Havia intenção em escolher, irmãos. Mas ele não foi escolhido, irmãos, porque não passou quando foi chamado. Muitas pessoas, irmãos, não conseguem viver essa graça plena de estar sempre na presença de Deus, e tem que viver de misericórdia em misericórdia, de trabalhos de vinha em vinha, de milagres, queridos, e milagres, de sacrifício em sacrifício, nunca consegue permanecer na proteção e na cobertura de Deus, porque, queridos, quando são chamados, não são aprovados. Em nome de Jesus, queridos, que Deus te veja como aprovado, amém, amados? Que Deus possa dizer, meu filho, eu tenho algo muito mais precioso na tua vinha do que um denário. Posso te levar além, posso. Mas Deus virou para aquele homem, Deus, no caso desse senhor, falou, pega o teu que é seu e vai embora. Pega o que é seu e vai embora, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e conseguem permanecer na vinha do Senhor, como Deus quer que esteja, irmãos. Em nome de Jesus, que você reveja a sua vida, amém, amados? Assim como eu vi a minha, que haja em nós essa liberdade de falar, meu Deus, não me deixe ser reprovado pela minha arrogância, pelo meu egoísmo, em nome de Jesus. Pela minha relação deficitária com o Senhor, de tal forma que eu não consigo enxergar o Senhor, e só enxergue o meu reino. Em nome de Jesus, que essa palavra da vinha, irmãos, faça toda a diferença na sua vida para 2014, em nome de Jesus. Está na vinha, querido, agradeça. Foque Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas a visão daquele homem na vinha era em primeiro lugar o reino dele, e não o bem da vinha e do patrão.
Ore, querido, agora em nome de Jesus. Queria te convidar a ficar em pé. Chame a equipe de louvor. Cadê a equipe de louvor? Vem cá, queridos. Talvez hoje você se pergunte, meu Deus, por que eu tenho vivido só de misericórdia em misericórdia, querida? Mas Deus hoje quer fazer algo diferente na sua vida, amém, amados? Deus talvez hoje quer te fazer o mordomo dele. Mas para isso, irmãos, tem que ter uma mudança pessoal nos nossos corações. Feche os seus olhos, queridos, agora em nome de Jesus. E eu queria que você orasse. Talvez o diabo quer te levar a minimizar as bênçãos de Deus e a maximizar os problemas, queridos. Pois em nome de Jesus, Deus te tirou de onde você não podia entrar. E te colocou nesse lugar pela misericórdia e pela graça dele, queridos. Aqueles homens não podiam entrar na vinha, queridos, porque os portões estavam fechados para os clandestinos. Mas aquele homem foi e levou ele para dentro da vinha. Talvez você pense, meu Deus, eu nunca poderia ter entrado nesse emprego, mas Deus te colocou. Talvez você diga, Deus, eu nunca poderia ter esse negócio, mas Deus te deu. Talvez você fale, meu Deus, eu nunca poderia viver isso, mas Deus te deu, querido. Talvez você diga, meu Deus, eu não poderia ter essa esposa, mas Deus te deu, querido. Deus te tirou ali, dos desocupados, largados, e trouxe você para a vinha, para o descanso dele. Não deixe que teu coração contaminado te impeça de crescer diante do Senhor, querido, agora em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Essa é uma palavra profética sobre a sua vida. Essa é uma palavra profética de Deus sobre você. Para que ele fala, você foi chamado, meu filho, e você foi escolhido. Entra no gozo do seu Senhor. Mas que você não ouça essa palavra, pega o que é teu e vai embora. Em nome de Jesus, ore agora em nome de Jesus. Enquanto Jessé está ministrando, querido, eu queria que você tivesse um tempo de oração com o Senhor agora. Ele te tirou do desocupado e te trouxe para a vinha dele. E se Ele te trouxe para a vinha dele, é porque Ele quer fazer algo com você. Ele te chamou, querido. Ele te chamou. E Ele quer te escolher. Te darei a minha canção. Oh, aleluia. Doces palavras te darei. Ore agora em nome de Jesus, queridos. Ore em nome de Jesus. Me sustenta. Ore, ministre diante do Senhor. Fale com Deus agora, querido. Faça acerto com esse Deus mais poderoso. perto de ti. Oh, aleluia. Mais perto dos teus caminhos. Não esqueça do seu Deus, queridos, por esse denário. Não despreze a ação de Deus por causa de um denário. Em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Jessé, segura um pouquinho. O instrumento pode tocar. Quero fazer algo diferente nessa noite, querido. Eu quero que hoje todos nós, de uma forma coletiva, é claro, se você quiser, venhamos a fazer um acerto com o dono da vinha, amém, amados? Um pedido de perdão. Se em algum momento, irmãos, agimos com egoísmo, se em algum momento depreciamos a ação dele, querido, se em algum momento só focamos o ônus e esquecemos das bênçãos de Deus na nossa vida, se julgamos Deus com desprezo, se valorizamos mais, queridos, as coisas do que o Criador, se menosprezamos o que Ele queria em detrimento do que nós queríamos, queridos,
que hoje da sua parte você possa agradecer: meu Deus, muito obrigado porque eu sou chamado do Senhor. E eu quero ser escolhido para a glória de Deus. Quero gozar da proteção dessa vinha. Não quero ser um trabalhador temporário, daquele que vem, vai, vem, vai, vem, vai. Não, papai, eu quero ser escolhido para a tua vinha. E eu tenho certeza, querido, que Deus hoje vai falar com você. Olha a palavra que Deus me deu, queridos, que essa noite Ele ia renovar sonhos e palavra que Ele tinha dito com muitas pessoas aqui, em nome de Jesus. O que Deus falou, Ele faz, amor. Em nome de Jesus, queridos. Deus te escolheu, Deus te chamou, e Deus quer te escolher agora, querido, para permanecer na vinha, para permanecer no reino. Não um trabalhador temporário que fica desocupado, vai e volta, vai e volta. Essa fé instável não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Ore agora, queridos, em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Se tiver que pedir perdão, irmãos, peça perdão agora. Vamos virar o ano pedindo perdão, acertando. Oh, irmãos, como eu pedi perdão a Deus, como eu falei: meu Deus, quão tolo eu fui. Muitas vezes a gente foca uma coisa, irmãos, que não é nada diante do Senhor da vinha. Nada. Às vezes nós colocamos os olhos no denário, mas, queridos, esse Senhor da vinha, Ele quer muito mais. O denário não é nada, Ele quer a sua vida na vinha dEle. Ele quer te escolher, Ele quer te escolher, quer fazer a diferença, quer que você goze da proteção, da unção, da graça, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, ore agora em nome de Jesus. Ore, 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 ore com fé, ore com fé, ore, ore, ore em nome de Jesus. Amor, ore, ore, queridos. Deus e você nessa